todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradeço a possibilidade de aqui estar. Sempre que sou convidado, venho com muita alegria a esta casa. E agradeço de coração poder reencontrar esses amigos tão queridos aqui, essa casa tão amiga, tão carinhosa, que nos recebe com tanto amor. Então agradecemos de verdade por estarmos aqui. E coincidência, a leitura do Evangelho, o mesmo tema que iremos falar hoje, sobre o homem de bem, o ser humano bom, aquele que já caminha mais fortemente, ao lado e junto com a lei divina. E a gente vai buscar as nossas referências em Jesus, lá nas bem-aventuranças, quando Jesus, no Evangelho de Mateus 5, vai e diz aquelas aventuranças, as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, como muitos o chamam, onde Jesus vai falando das bem-aventuranças que viriam a todos aqueles que estavam em dificuldades, que buscavam auxílio, aqueles que sofriam injustiças, aqueles os mais desalentados. E a gente olha para a nossa sociedade no tempo de hoje, no presente momento, a gente enxerga, infelizmente, e sente muita tristeza no coração das pessoas. Muitas pessoas desanimadas, desesperançadas. Parece que algo tem acontecido no coração das pessoas. Mas a boa nova de Jesus é a boa nova da alegria. Por isso que se chama boa nova. Jesus veio trazer uma notícia nova para nós. E a notícia nova é que somos almas imortais. E que o nosso destino está em nossas mãos, de acordo com a semeadura que fizermos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Então Jesus vem trazer para nós a alegria e a esperança. Vem dizer para nós que todo sofrimento tem data para terminar, que toda dor tem um motivo que talvez a gente não consiga compreender totalmente, mas que existe uma causa. E o Espiritismo vem trazer para nós, como disse a mensagem dos bons espíritas, vem trazer para nós a compreensão desta lei de ação e reação, esta lei de amor, de justiça e de caridade, que rege toda a humanidade. Então Jesus veio trazer essa boa nova, e através das bem-aventuranças. Em Mateus, um trechinho só que eu separei, só para servir de início da nossa conversa. Diz lá: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que perseguem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente olhando essa mensagem de Jesus, a gente fala assim, pensa, nossa, que coisa grande que Ele está pedindo para nós, para a gente amar aqueles que nos perseguem, que nos causam mal, para orar por eles. Às vezes a gente sofre alguma injustiça, como é difícil a gente aceitar, como é difícil a gente entender que existe uma causa por trás disso. Na hora, naquele momento que acontece a coisa, como dizem os italianos, o sangue ferve, e a gente tem vontade, de esquecer o Evangelho e já tentar resolver ali mesmo. Mas é esse querer resolver ali mesmo que a gente tem perpetuado o nosso sofrimento aqui na terra. Por isso que Jesus vem dizer para nós, vamos encerrar esse ciclo de dor, vamos encerrar esse ciclo de perpetuar a dor, querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Tudo isso é fruto de atitudes nossas, de vidas passadas ou da própria vida, da atual vida, dos nossos erros, dos nossos enganos, e para trazer esperança para a gente, que às vezes a gente se perde no caminho, é fácil a gente se perder no caminho, a gente vê às vezes alguns exemplos, de pessoas que nos levam para o lado negativo, mas Deus não desamparou a humanidade, e de tempos em tempos Ele tem enviado
alguns espíritos muito evoluídos. Esses espíritos já são espíritos do bem, ou como diz no Evangelho, o homem de bem, o ser humano de bem, não é só o homem, né? No sentido de ser humano, o ser humano de bem. E tantos vieram, passaram pela terra e trouxeram exemplos de comportamento para nós, para dizer que é possível, que nós podemos vencer as nossas dificuldades, né? De tempos em tempos, né? Francisco de Assis, né? Quem não sabe, conhece a vida dele, Mahatma Gandhi na Índia, causou uma transformação. E aqui perto de nós, né? Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira, e quantos outros espíritos iluminados que muitas vezes estão apagados na sua humildade, né? Ali na sua missão sagrada, junto àquele lar muitas vezes tumultuado. Quantas pessoas não conhecemos com dores, com situações dificílimas, mas que passam pelas dificuldades com um sorriso no rosto, orando a Deus, né? Com fé, mantendo aquela esperança, aquela chama acesa. E aí vamos olhando para essas pessoas, e tudo isso nos dá força, nos dá sustentação, nos dá um ânimo novo para que a gente possa, né, seguir a nossa luta. Pois como diz, né, nessa grande metáfora do Velho Testamento, né, onde o povo escolhido de Deus saiu lá do cativeiro do Egito, né, e atravessou pelo deserto até chegar na terra prometida. E assim como nós estamos na nossa encarnação, muitas vezes nos sentimos, né, atravessando esse deserto mesmo, com bem pouquinha água, né? E se a gente tem um carrinho para atravessar esse deserto, às vezes ele está com 3 rodas só e 2 litros de gasolina, e a gente está tendo, né, que muitas vezes empurrar. Não é fácil, meus irmãos, claro que não é, mas nós não estamos sozinhos, e tudo isso tem um propósito. Então, a nossa vida aqui hoje, meus irmãos, é para trazer para nós notícias dessas pessoas que vieram antes de nós e que passaram por dificuldades, muitas vezes atrozes, né? E trouxeram exemplos para nós, exemplos de vida. E eu gostaria de começar com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Né? Todos o conhecem, né? Já ouviram falar dele. Se hoje nós estamos aqui, né, nessa casa espírita, e temos essa infinidade de livros à nossa disposição, é porque esse homem fez uma escolha de vida. Ele decidiu seguir o caminho do amor, né? Todos conhecem a vida dele, ou pelo menos já ouviram falar da vida dele, das dificuldades que ele teve quando era criança, né? Ele era católico, uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa extremamente amorosa, que tinha muito amor no coração. E o primeiro contato com o Espiritismo, não sei se vocês sabem, foi quando ele tinha 17 anos. Né? 17 anos, lá em Pedro Leopoldo, a irmã dele, se não me engano, a dona Luísa, ela foi acometida de uma obsessão. Era uma doença espiritual, todos já ouviram falar, né? Aquela perseguição espiritual, foi em médico, tentou todo o tratamento e não havia cura para ela. E aí Chico, ouvindo falar que existia ali em Pedro Leopoldo um casal de pessoas conhecidas, pessoas de bem, e que estavam ali fazendo reuniões em casa, e faziam orações, né, em torno do Espiritismo, essa nova filosofia, religião, ciência, e eles não tendo a quem recorrer, Chico então leva a sua irmã até essa casa desses irmãos, era a família Peralta. E ali, com aqueles irmãos, na primeira noite de oração, a senhora, que eu acabei me esquecendo o nome dela agora, ela viu que sobre o Chico havia uma imagem, que havia uma chuva de livros caindo sobre ele. E ela disse para o Chico, e ele nada sabia disso, nada sabia, disse, pegue um lápis em sua mão. Ela lhe deu algumas folhas de papel, fizeram uma oração, e o Chico, com 17 anos, escreveu 17 páginas. O seu braço, sem que ele pudesse controlar, psicografou a primeira mensagem. E o Chico, na obra daquele escritor Carlos Bacelli, vocês já ouviram falar dele, né? Que ele conta, o Chico conta essa história, ele infelizmente não teve curiosidade ou vontade ou cuidado de guardar aquelas 17 páginas. Ele só lembra que estava assinada por um espírito amigo.
Uma semana depois, o Chico conta que ele estava em seu lar, no seu pequeno quarto, ali já havia apagado o lampião, que era a luz de lampião, né, de querosene, estava ali de joelhos ao chão, ao lado da sua cama, como no costume dos católicos, com as mãos juntinhas, fazendo a sua prece, pois ele era muito crente, tinha muita fé. Fazendo a sua prece a Jesus, a Mãe Santíssima, e do nada ele conta que o seu quarto se iluminou, de uma forma assim que precisariam 10 lamparinas ou mais para ter a mesma luminosidade. Ele ficou estático, voltou para trás, né? E aparece a figura de uma mulher, uma imagem iluminada, que se apresentava vestida com muita luz. Ela se apresentava a ele como uma amiga de outros tempos. E ela dizia: Francisco, neste momento não se recorda de mim, mas já tivemos vidas e experiências em tempos passados. Somos amigos. E venho pedir-te ajuda para que possas ajudar aos pobres. E aí o Chico: sim, mas senhora, por quem sois? Eu ajudar os pobres? Sou tão pobre, ou até mais pobres que os pobres, né? E ela continuou: não se preocupe, Francisco, escreverás para as gentes peninsulares, e com os recursos e o dinheiro desses livros, né, terá condições de ajudar com o pão dos pobres. Mas senhora, eu nem tenho pão para mim mesmo, né? E o Chico disse que chorou a noite toda, né? Aquela figura, aquele ser se despediu dele, dizendo que ela era uma amiga, né, de outras vidas. E aí o Chico disse que não dormiu e ficou procurando lá em Pedro Leopoldo alguém que explicasse para ele o que eram gentes peninsulares. Ninguém sabia. Uma semana depois, eis que de novo orando em seu quarto, aparece uma outra entidade, um outro espírito de muita luz, se apresentava na figura de um padre, dizia que também era amigo de Chico, né? E que aquele espírito que havia se apresentado há algum tempo atrás era a rainha Isabel de Aragão, a rainha santa, né? Aquela que transformava flores em pão, ou pedras em pão e em flores, né? Das pedras ela transformava flores e transformava em pão. Isso no século 13 ou 14, se eu não me engano. Então o Chico, muito emocionado, né? Mas ele não esperou começar a escrever para as gentes peninsulares. Alguns dias depois, ele e a sua irmã Maria Luísa, o seu cunhado, ele pegou 8 pãezinhos. Sabe-se lá de quem que ele pegou esses pãezinhos, né? Se foi dos irmãos, de alguém, ele tirou. Ele deu um jeito e conseguiu esses 8 pãezinhos. Pegou uma cesta, um jarro de água, alguns copos, e se dirigiu a uma ponte que havia em Pedro Leopoldo, onde famílias que vinham de outros estados, passando em direção ao sul do Brasil, muitas vezes estacionavam ali debaixo daquela ponte. Chico então convida aquelas pessoas a fazer uma prece, eleva o seu pensamento até Deus e faz a primeira distribuição de pães. O nosso querido Chico não esperou chegar os recursos, não esperou Deus mandar a oportunidade, nada disso. Ele mesmo foi com o seu bom coração e foi lá e praticou o bem e o amor. Muitas vezes a gente imagina que não temos nenhum recurso. Às vezes a gente imagina que para termos recursos financeiros ou algum outro tipo de recurso para ajudar as pessoas, né? E quando nós nos esquecemos de todos os recursos que temos, o recurso do nosso amor, o recurso da nossa boa vontade, e quando temos boa vontade e amor no coração, Deus capacita e proporciona o recurso a todos aqueles que sofrem, né? Apenas uma lembrança do nosso querido Chico, né? E tem tantas histórias sobre ele, né? Diz-nos Adelino da Silveira que Chico Xavier foi a pessoa mais humana que Chico conheceu. E Adelino da Silveira, que atualmente mora em Mirassol, tem um grupo espírita lá que ele trabalha há muito tempo. Ele, final da década de 60, começo da década de 70, ele perdeu um irmão em acidente. Ele não era aquele católico que não tinha, né? Não acreditava, ia na igreja, mas não tinha fé, né? Aquela pessoa muitas vezes desligada da sua religiosidade.
E Adelino da Silveira, depois que teve esse irmão que faleceu, ele ficou muito dolorido, muito sentido com aquilo, ouviu falar de Chico Xavier e começou a frequentar Uberaba. E diz o Adelino que certa vez nunca tinha estado lá, nunca tinha estado em Uberaba, e era aquela fila imensa, né? Ali na Casa da Prece, na Avenida João 23, em Uberaba, aquela fila imensa varava a noite de pessoas para passar ali às vezes 1 minuto, 1 segundo, pegar na mãozinha do Chico, beijar a mão do Chico, o Chico beijava a mão das pessoas. E Adelino ali esperando, quando ele entrou naquela sala na Casa da Prece, o Chico ficou olhando para ele assim, e uma voz veio assim: Adelino, vem aqui. O Adelino assustou e ficou quieto. Aí de novo, aí o Chico falou para ele: Adelino, venha cá, estou te chamando, meu amigo. Há muito tempo estávamos te esperando. Aquilo desmontou o Adelino. Depois daquilo ele começou, né, a frequentar o Chico praticamente todo mês, por mais de 30 anos, até o dia do desencarne do Chico, ele visitava mensalmente o Chico, né? E o Adelino conta uma história para nós desse irmão, dessa foto que nós temos aqui, né? O nome dele verdadeiro é outro, né? Mas o Adelino usou um nome fictício só para a gente poder, né? Enfim, não querer expor. Mas esse amigo que estava aqui, ele chamava de Jorge. Jorge era uma pessoa que, segundo Adelino, era uma pessoa que tinha tomado muito pouco banho na vida. Pois quando ele chegava lá no centro, todo mundo se afastava dele. E ele ia, sempre assim, toda semana o Jorge ia visitar o Chico. E aí aquela fila, né? Às vezes de madrugada, o centro do Chico estava lotado de gente, né? E às vezes e quando o Jorge chegava, o Chico vinha: oi Jorge, que bom que você veio, estamos felizes com a sua vinda. Como foi a sua viagem, Jorge? E Jorge muitas vezes vinha descalço, ele tinha os lábios cortados, uma pequena ferida na boca, poucos dentes, bem sujinho, com paletó de casimira, com um único botão. E todo mundo, né, segundo Adelino, né, ele nunca viu o espírita ser tão bondoso, porque bastava que o Jorge chegava perto, todo mundo tirava o dinheiro e já colocava para o Jorge, só para o Jorge ir para o lado, né? E o Chico via o Jorge e falava: Jorge, como foi sua viagem? E o Jorge falava devagarzinho, com um pouquinho disso, né? Com dificuldade, falava: ah, tio Chico, eu vim devagarinho, olhando as flores que Deus plantou. Ô Jorge, e o que você mais gosta? Ah, tio Chico, eu gosto de ver as nuvens e o azul do céu, pois tenho a impressão que Jesus está me olhando por trás de alguma nuvem. E o Adelino conta, né, que puxa vida, né? Todo mundo ali já era de madrugada, e o Adelino muitas vezes já queria ir embora, né? E o Chico atendia e conversava com o Jorge, e o Adelino falou que ele até se virava na cadeira, puxa, mais 10, 15, 20 minutos conversando com o Jorge. E pessoas que vinham de tão longe, muitas vezes, passavam pelo Chico 1 minutinho. Mas o Adelino conta que depois ele começou a entender a humanidade do Chico, pois só o Chico poderia ter um tipo de diálogo desse e poder olhar para o Jorge. O Jorge são aquelas pessoas invisíveis que passam na nossa vida. Quantos de nós vemos pessoas invisíveis na nossa vida? Que encontramos aqui ou ali, pessoas que muitas vezes vemos todos os dias, que não sabemos quem são, não as cumprimentamos, são pessoas invisíveis. As mais humildes muitas vezes, pessoas que não ligamos importância. E o Chico ali tinha aquele carinho por ele. E aí Adelino depois falava, né? O Adelino conta que daí o Chico conversava com o Jorge, e aí falava: bom, agora chega, né? Aí o Chico virava assim: bom, agora o Jorge vai declamar poesias para nós. O Adelino falou: meu Deus do céu. E aí o Jorge contava uma poesia, contava 2, contava 3, né? E aí o Chico contava assim: bom, agora Jorge, conta para as despedidas aquela poesia que eu mais gosto.
Aí o Jorge falava: qual, tio Chico? Qual, tio Chico? Aquela da menina que você ia roubar. Aí o Jorge: já me lembrei. E aí ele pegava assim, abotoava o paletó, via assim, estava todo mundo olhando para ele, ele estufava o peito e dizia assim: menina bonita, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, Deus queira que eu não venha te roubar de domingo para segunda. E todo mundo ria, o Chico ria, o Adelino ria, e era aquela alegria. Aí o Chico ia lá, dava um abraço, um beijo no rosto do Jorge, o Jorge dava um outro beijinho no Chico, e era um beijo dolorido, porque quando ele beijava, abria os lábios, sangrava, ele deixava uma marquinha no Chico. E o Adelino conta que muitas vezes, ele sentiu vontade de, eu vou levar uma camisa para o Jorge, eu vou levar um sapato, um chinelo, uma botina, e aí, eu esqueci o número, é aquilo que eu vou, eu esqueci, não levava, e o tempo foi passando, e ele nunca levou nada, até que um dia o Jorge desencarnou. E o Adelino conta isso com muito sentimento no coração, dizendo assim: quantas vezes, quantas oportunidades nós temos de fazer o bem, e muitas vezes não damos importância, parece que perdemos aquela oportunidade, e aí o tempo passou. E aí certa vez, o Adelino conta que ele estava numa casa espírita, só perguntando até que horas que eu tenho que falar? 8h20. Tá bom. E aí o Adelino conta que ele foi fazer uma palestra, e ele começou a se lembrar do Jorge, começou a fazer uma prece preparando, e nisso ele viu o Jorge em espírito. E o Jorge dizia para ele: Senhor, conta a minha história. E aí o Adelino começou a cantar. E se a gente for, a história dele, e se a gente for lá na casa do Chico, lá no museu onde era a casa dele, tem lá a foto do Jorge com o nome dele, e conta inclusive que o Chico contou quem foi a reencarnação dele, uma pessoa muito importante no século XVIII, né? E que veio, teve uma missão importante na Terra, e veio assim, escondidinho, né? Nessa forma simples, humilde, para desenvolver, sabe-se lá quais as capacidades, quais virtudes ele veio desenvolver. Mas o Chico era assim, ele alegrava as pessoas. E a gente foi ver um pouquinho, né, esse trecho do Homem de Bem. Possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à conta da justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta e no fazer ditosos e felizes aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que distribui aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e é para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. Esse é o homem de bem. E tem tantas histórias que o Chico contava. Eu vou pular esse aqui, se der tempo eu conto. Pode ser? Então tá bom. Só para a gente ver um pouquinho de como era lá no Chico, na década de 70. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas daqui um pouquinho. Servo de Deus, escravo do Senhor.
simplicidade. Até os dias que eles estavam lá, depois que ele foi também, sempre simples, cadeira simples, nenhum tipo de ritual, nada. Né? Ele acolhia todos com o coração. Se a gente chegasse lá e falasse, Chico, eu estou com vontade de carpir o mundo, ele fala, vai meu filho, eu te empresto a enxada. O Chico sempre nos incentivava a fazer o bem, sempre. Não importava o que nós pensássemos em fazer. Se era amor em prol do próximo, o Chico sempre fazia. Não havia nenhum tipo de condenação. Ele recebia todas as pessoas com muito carinho e com muito amor. E o homem de bem não procura dar valor ao seu próprio espírito, nem aos seus talentos, às expensas, à conta dos outros. Aproveita, ao invés disso, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então o Chico era isso. Ele acolhia as pessoas e nos incentivava a fazer o bem. E tem uma história do Chico que ele gostava muito de animais, muito de animais. E tem um espírita chamado Severino Celestino, professor, talvez você já tenha ouvido falar dele. Também já, mais para o final da vida do Chico, na década de 90, ele também já conseguiu se aproximar do Chico, por esses laços invisíveis que só Deus sabe explicar. E o professor Severino diz que em uma vez que ele estava lá esperando, na fila com aquela multidão, e era assim, não sei se alguém foi lá, mas a fila na rua era aquela coisa tudo arrumadinha. Aí quando chegava na porta do centro, ficava aquele bololô de gente. Já não sabia mais onde é que estava a fila, todo mundo queria entrar, mas é uma coisa assim, todo mundo passava pelo Chico. E aí estava aquela turma, aquela multidão de espíritas ali, todo mundo na volta, querendo entrar com o Chico. E aí, sabe aqueles cachorros caramelo que a gente vê por aí? Que parece que ninguém dá valor para ele. E o cachorro vinha, tentava entrar e todo mundo chutava, passa para lá, sai cachorro, passa daqui. E o cachorro estava ali, encostava em alguém, a pessoa chutava o cachorro, empurrava o cachorro. E esse cachorro foi, fez, voltou, foi parar no colo do Chico. E aí o Chico colocou esse cachorro, e foi passando a mão no cachorro, e passando a mão, e as pessoas foram passando, ele conversava com as pessoas, e o cachorrinho, e o Chico acarinhando aquele cachorro, falando com as pessoas. Aquele cachorrinho chegou um momento que dormiu no colo do Chico, dormiu. E ali, todo mundo ali, todo mundo ali que estava vendo chutar aquele cachorro, estava o cachorro no colo do Chico, Eu sei que daí do nada o cachorro acordou, o Chico passou a mãozinha na cabeça dele, o cachorrinho saiu do colo do Chico e foi embora. E o cachorro foi de novo passar no meio do povo. E aí o povo que estava chutando o cachorro, todo mundo foi lá passar a mão na cabecinha do cachorro. Uai, o Chico benzeu o cachorro, esse cachorro deve ser especial. Então o Chico tinha esse carinho de transformar as pessoas, os fatos em especial. Tem um vídeo dele que conta um pouquinho desse amor pelos cachorros. É bonito e triste. Mas olha que beleza de campo. É uma graça. Ele dizia que ela estava dando um passe nele. Está doendo as pulgas, mas tira as pulgas para mim. Fala para esse negócio aqui. Agora ela vai ficar triste. Mas desde quando ela era pequena, ela chegou a pequena dele. Então o Chico tinha essa simplicidade, esse amor pelos animais e por tudo. Essa foto aí, acho que vai dar tempo da gente contar, é uma foto do Chico lá de Pedro Leopoldo, ele bem jovenzinho, ainda mais jovem, não tão jovenzinho assim, mas e essas crianças aí. E tem uma história que quando ele começou a fazer evangelização, era no quintal da sua casa, as crianças vinham ali e o Chico vivia com muita dificuldade. E naquela tarde ele não tinha nada para dar para as crianças, nada, só tinha água. E aí ele falou, bom, seja o que Deus quiser, eu vou dar o pão do Espírito, vou fazer uma oração com eles, vou aqui falar do Evangelho, mas com aquela alegria, e as crianças ali correndo em volta dele. E aí quando ele fez a prece, ia começar,
né, a fazer evangelização, começou a vir um vento muito forte. E começou um vento forte, as árvores balançando, aquele monte de folha para tudo que é lado, um vento assim que veio do nada. Aí as vizinhas do lado veio: oxe, o que está acontecendo aí? Que barulho, que vento é esse? Não sei não, minha irmã. E essas crianças aí? Evangelização. E o que você vai dar para elas? Não tem nada não, irmão. Peraí, Chico, vou fazer um lanchinho para levar para eles. Aí a outra: eu tenho uma merendinha aqui também. Pronto, as vizinhas. E fizeram a merendinha das crianças, né? Quem será que movimentou aquele vento ali, né? Para chamar a atenção das pessoas. Então o Chico sempre brincava com isso, E uma outra fé, né? Porque o homem de bem, o ser humano de bem, é aquele que tem fé, né? E certa vez, lá naquela mesma ponte, lá em Pedro Leopoldo, né? Que ele o centro já estava fundado, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, ali, né? O Chico já estava trabalhando, já escrevendo os livros, já estava assim, né? Trabalhando ali. E aí, certa vez, uma tarde, ele não tinha nada para levar, não tinha nenhum gênero alimentício para levar para as pessoas, ele não tinha. E aí ele ficou meio assim, envergonhado, e ele falou: o que vou fazer? E aí ele fez uma prece, pediu a Jesus: o que vou levar para aquelas pessoas? E aí nisso aparece para ele o Dr. Bezerra de Menezes, e disse assim para eles: Chico, vamos orar a Jesus, mas leve água para eles. Leve a água, nós vamos medicar a água e você distribuirá a água para eles, a água medicada, a água fluidificada. E o Chico assim fez. Ele orou, o Dr. Bezerra estava ali em espírito, oraram sobre as águas, ele pegou aqueles jarros e foi até essa ponte. Meio envergonhado, puxa, eu sempre trago alguma coisa, hoje não tenho nada. E aí ele contou para as pessoas, né? Olha, eu não tenho nada hoje. Algumas pessoas, né? Imagina, Chico, toda semana você está aqui. Não preocupa não, Chico, a gente tem ainda alguma coisa para comer, não preocupa não. Outros se revoltaram: poxa, vem aqui, não traz nada, o que é isso? Aí o Chico ficou, aí as pessoas começaram ali a discutir entre si: não, tá bom, não tá bom. Aí nisso, para em cima da ponte um caminhão. Desce o motorista e grita lá de cima: quem é o seu Chico aí? Quem é o seu Chico? E o Chico meio assim falou: sou eu. Por quê? Eu sou de São Paulo. Como é que você me achou aqui? Eu estou procurando o senhor, meu patrão mandou eu procurar o senhor. Mas como é que o senhor me achou aqui? Eu parei lá no centro, e lá uma pessoa me deu informação. Mas o Chico pensou bem: mas não tinha ninguém, estava fechado. Só estava eu, minha irmã, meu cunhado, 2 pessoas. Quem é que deu informação? Com quem que você falou? Com o senhor que estava lá. E como é que era esse senhor? Ele estava de terno, senhor com cabelo branco, uma barba branca e os olhos bem verdes. Foi ele que falou: o senhor Francisco Chico Xavier está lá debaixo da ponte. Ou seja, o Dr. Bezerra se materializou para indicar o motorista de caminhão. E aí o que tinha naquele caminhão? Uma grande doação de alimentos. Que um empresário de uma outra cidade, muito agradecido ao Chico, que sabia das obras do Chico, estava enviando aquele material. Então a gente vê, né, que finalmente, né, já deu o horário, né, vamos fechar, São José. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem os homens de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar estão no caminho para alcançar todas as demais condições. A boa vontade, que a gente não se entristeça, que a gente se ligue a esses exemplos desses que passaram perto de nós, tendo muitas vezes muito menos do que nós e fizeram tanto. Nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra
aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. A gente agradece a oportunidade e que a gente saia daqui hoje com o nosso coração cheio de esperança, né? Que o bem está sempre ao nosso lado. Basta nós seguirmos esse caminho. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.